Bom, eu sou o professor Jacó de Matemática. Hoje pela manhã, uma aluna do convênio me pediu para resolver essa questão. Ela disse o seguinte: é um retângulo, né? É um retângulo ABCD, segundo a questão. Eu não quis botar os ângulos de 90 graus, os ângulos retos no canto, mas eu estou dizendo que ABCD é um retângulo, o E é o ponto médio do lado AD e o F é o ponto médio do lado AB aqui. Então ele faz essas ligações, esses segmentos de reta bem aqui, e dá esse ângulo de 25 graus e quer saber quanto é que vale o x. Então quer descobrir quanto é que vale o x. Bacana, né? Então, uma questão desse modelo, geralmente a gente vai ter que trabalhar com os ângulos. Trabalhando com os triângulos, tentando estabelecer alguma relação de teorema do ângulo externo, retas paralelas e tudo mais. Mas é bacana que na questão ele diz que esse ponto é o ponto médio. Então esse cara aqui, ó, esse pedaço vai ser o mesmo tamanho desse. E esse ponto aqui também é o ponto médio do segmento AD. Então essa parte aqui tem a mesma medida dessa. Então isso aqui, por exemplo, se aqui fosse 20 centímetros, aqui seria 20 centímetros também. Mas como não tem medida nenhuma e o objetivo ele não trabalha com esses lados, só tem que trabalhar com 25 graus e o x, tem que procurar um outro procedimento. Muito bem, então, vamos fazer só um comentário rápido aqui, sair um pouco do foco da questão, para retas paralelas. Fiz duas linhas paralelas aqui e uma transversal, como a gente está vendo. Bom, em geral, em qualquer livro de ensino fundamental e uma parte de livro de geometria plana, né, eles fazem um comentário entre retas paralelas. Minha filha está me ajudando bem aqui, que ela está filmando o celular, daqui a pouco a gente vai jantar. Obrigado, minha filha. Aí, e o que acontece? Esse ângulo bem aqui, ele vai ter a mesma medida desse. Bom, eles são ângulos correspondentes, né, que é uma transversal. Se, por exemplo, aqui o ângulo for 60 graus, bem aqui também vai ser 60. Né? Retas paralelas, R e S. O R é paralelo a S. Bom, muita gente já sabe disso, então a gente faz um comentário rápido. O detalhe seria o seguinte: esse ângulo 60, que é o mesmo daqui, tem a mesma medida nessa parte. Se a gente for comparar esse ângulo com esse, são chamados de opostos pelo vértice. Essa parte com essa. Se a gente for fazer um comentário entre a relação esse 60 e esse outro aqui, eles são chamados de alternos, a transversal um de cada lado, e alternos chamados alternos internos. Bom, caso você não lembre dos nomes, mas pelas retas paralelas dá para perceber, né? É bem fácil de perceber que esse ângulo é o mesmo desse. E esse ângulo é o mesmo desse porque são opostos pelo vértice. Isso é só um comentário, só porque a gente vai utilizar essa ideia na questão. Então, por exemplo, fazendo duas linhas aqui. Suponha que aqui o ângulo fosse 70 graus, por exemplo. Quer saber qual é o valor do x. Então, esse ângulo, se são retas paralelas, e aqui é uma transversal, esse ângulo 70 vai ser o mesmo valor do x. Então, a gente pode concluir aqui, ó, que esse x vai ser igual a 70 graus. Chamado de alternos internos, ou você poderia perceber que o 70 aqui é o mesmo aqui de cima. Então eles vão ser opostos pelo vértice, de qualquer forma você vai conseguir encontrar a resposta. Muito bem, agora voltando para a questão. Vou passar aqui rapidinho, a gente tem que jantar daqui a pouco. Bom, eu espero que eu ajude com essa dica para resolver a questão. Nesse caso, como ele quer descobrir o valor do x, nós poderíamos estabelecer uma relação com retas, com essas retas que estão aqui. Então, uma sugestão para resolver é traçar uma reta paralela a alguém. Como eu quero usar esse 25 e usar o x, e aqui é o ponto médio, do outro lado, daquele lado oposto ao lado AB, no caso CD, existe também um ponto médio bem aqui. Eu vou chamar de ponto M, bem aqui. Ponto M. Se eu chamar de ponto M, eu posso fazer o seguinte. Aqui foi ligado do vértice D até o ponto F. Eu poderia ligar no caso, o ponto médio M até o B. Se eu ligar daqui para cá, isso quer dizer que aqui vai ser um ponto médio, essa parte é a mesma dessa, que vão ter as mesmas medidas desse lado, e aqui também é um ponto médio, então vai ter na mesma direção, porque esse lado bem aqui é o mesmo desse, que é um retângulo, então essas partes vão ser de mesmo tamanho, são congruentes. E aí praticamente finalizou a questão, porque o fato de trabalhar com retas paralelas, nessa parte do ângulo x, nesse trecho, são retas paralelas e aqui uma transversal. Isso quer dizer que essa parte aqui é paralela a essa. Então, esse ângulo e esse aqui, eles são de mesma medida. São alternos internos, porque tem essa reta paralela aqui. Então, esse ângulo daqui do x é o mesmo daqui. E aí, se a gente analisar a figura, aqui é o ponto médio, o segmento que vai de E para C e de E para B está ligado com esse ponto.
E aqui, ó, o de C para F é o ponto médio. E de B para M também é um ponto médio. Então a abertura de um lado vai ser a mesma do outro. Nessa figura bem aqui, ó. Só para você visualizar melhor. E aí, por esse motivo, a gente mata a questão. Se aqui for 25, então o outro aqui vai ser 25 também. Então a resposta da questão, esse valor do x seria igual a 25 graus. Então eu espero que com essa ideia eu tenha ajudado a tirar essa dúvida mesmo. Um abraço para vocês e até a próxima.